Bom dia, nossa aula hoje é de ciência, vocês vão pegar o livro no capítulo 3, página 34, certo? Nós vamos falar dos seres vivos no ambiente, que vocês já conhecem o ambiente, que é tudo aquilo que está ao nosso redor. Pois vamos lá. Os seres vivos são encontrados em muitos ambientes. Aí aqui eu vou dar um exemplo das bromélias, que são flores. Né? São plantas comuns em ambientes de matas, como mostra aqui, certo? Então tá aí. Então aqui tá mostrando uns seres vivos que são as plantas e também tem os animais. Os componentes do ambiente. Cada elemento que forma um ambiente, ele é chamado de componente. Então existem os componentes vivos, que é o caso dos animais e das plantas, e também existem os componentes não vivos, que são as pedras, o solo, a água, o calor do sol e o ar. Então, são esses componentes que formam o ambiente, componentes vivos e componentes não vivos. Todos os seres vivos, vocês sabem que nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Esse processo ele é chamado de ciclo da vida. Os componentes não vivos não têm ciclos da vida, só os componentes vivos. As necessidades dos seres vivos. Vocês sabem que todo ser vivo que nasce, que cresce, que se reproduz e morre, eles têm necessidades. Todos os seres vivos eles precisam de água para sobreviver. Sem água, não sobrevive. As plantas, elas obtêm água no ambiente por meio de suas raízes. Os animais terrestres precisam consumir água. Os animais que vivem em ambientes aquáticos se alimentam e se locomovem na água. Muitos seres vivos precisam do ar para sobreviver. O ar, ele é formado de vários gases, né? Como é o oxigênio, que é usado pelos seres vivos. Na respiração, na água também há gás oxigênio, usado na respiração dos seres vivos aquáticos, como os peixes e as águas. Então, dentro da água, o peixe respira, certo? A luz e o calor do sol também são necessários à vida das plantas. Usam luz solar para produzir o próprio alimento. As plantas, elas produzem seu próprio alimento através da luz, né, do sol. Muitos animais, como os seres humanos, se alimentam de plantas. Então, assim, são as necessidades, gente, dos seres vivos. A água, o ar, o calor do sol, tudo isso o ser vivo necessita para sobreviver. Agora nós vamos falar um pouco da alimentação dos seres vivos. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar, né? Os animais se alimentam de outros seres vivos, tá? Aqui alguns exemplos, né? Existem animais que se alimentam apenas de plantas. Então, são o quê? Os animais que se alimentam apenas de plantas, eles são chamados de herbívoros, porque comem só plantas, como a capivara, o boi e o cavalo. Outros animais, que são os carnívoros, se alimentam apenas de animais, que é o caso da onça, a aranha e o tubarão. São exemplos de animais carnívoros. E há animais que comem tanto plantas como animais. São os onívoros, que é o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão dourado. As galinhas, por exemplo, comem sementes, folhas, insetos e minhocas. Então, assim, a alimentação dos seres vivos, elas podem ser herbívoros, que são animais que alimentam só de plantas, carnívoros, que são animais que alimentam só de carne, e onívoros, que são animais que se alimentam de carne e de plantas. Então, assim, a aula de ciência hoje é falando sobre os seres vivos no ambiente, certo? Então, vocês vão pegar, vão ler todo o conteúdo do 3º capítulo e responder as atividades no livro para páginas 32, 33,
34, 36, 37, 40 e 41. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no privado, que eu estou aqui para ajudar. Um beijão para todos, bom estudo e boa semana.